Professor, eu vou aprofundar mais um pouco ainda essa questão, mas no enfoque mítico-literário. Por que que o Jesus dos evangelhos é envolto em tantas literaturas diferentes e em tantas mitologias diferentes? E para a audiência, eu vou deixar mais claro o que eu estou dizendo com alguns exemplos, que se eu for dar todos os exemplos aqui, a entrevista é com o professor. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, no nascimento de Jesus, tinha lá uma estrela e veio os magos. Aqueles magos que vieram, a palavra que está ali é exatamente a palavra que corresponde ao sacerdote persa, mago persa. Um outro exemplo também é que no suposto ano zero, houve uma conjunção Júpiter-Saturno. Isso foi atestado por Johannes Kepler e outros astrônomos posteriores. Mas isso é só um fenômeno astronômico. Beleza, de coisas que já existem, dos planetas. Uma outra questão também são as questões literárias. Então, na boca de Jesus, nós temos palavras diárrica, por exemplo. Nós temos ditos paralelos a ditos essênios. Nós temos alguns ditos que se assemelham às questões filosóficas gregas, João Crisóstomo e por aí vai. Nós temos na boca de Jesus muitas referências à literatura enoquiana, por exemplo. Nós temos na boca de Jesus até menções que lembram porções textuais de Ugarit, quando, por exemplo, ele está respondendo a Caifás, que ele veria o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. O cristão que não conhece exegese, hermenêutica, não conhece crítica literária, ele vai falar que é uma menção ao livro do profeta Daniel. Mas essa menção ela é baseada no ciclo de Baal. Inclusive é uma cópia. É quase um Ctrl-C, Ctrl-V. A diferença é que o ciclo de Baal é de 1500 a 1370 antes da Era Comum. E se eu for aqui ficar citando e citando o senhor também, só no seu livro aí, questões de Corã também, quantas citações? A minha pergunta é a seguinte: requeriria-se um escriba ou um conjunto de escribas muito habilidosos para reunir todas essas tradições na boca de um único personagem ou na boca de um único homem. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente não está falando apenas das questões histórico-culturais, arqueológicas, nós estamos falando também da imagem projetiva dos literatos. E essa imagem projetiva, para quem se debruça de fato nos escritos, não de maneira superficial, percebe todo um trabalho literário muito bem feito, muito bem amarrado, que produz esses ditos, né? Eu até me espanto, por exemplo, quando o senhor apresentou a pesquisa dos ditos de Jesus, né? Eu fiquei me perguntando se estes historiadores que eliminaram as falas de Jesus, não pela questão de eliminação, se Jesus disse ou não disse, mas se eles, de fato, conhecem os paralelos desses ditos. Por exemplo, existem ditos de Jesus que estão nos deuterocanônicos, está na literatura da Septuaginta. Principalmente o Novo Testamento, em quase sua totalidade, as citações do Antigo Testamento dizem respeito à tradução grega desse Antigo Testamento, ou seja, a Septuaginta. Ou seja, essa escola de escribas, esses profissionais da literatura, o quão alto era o seu nível intelectual, porque até existem tradições iniciáticas na literatura neotestamentária. Por exemplo, a tentação do deserto, né? Quem fazia um período probatório no deserto eram os essênios. Os essênios que faziam isso, esse período probatório. E você vê exatamente que esse relato é muito similar a como era o ingresso nos essênios, que você passava pelo ritual do batismo, entregava os seus bens e tinha um período probatório no deserto.
A questão de 40 dias é meramente astrológica, por exemplo, no Novo Testamento. Tem nada a ver com 40 dias literais. Então, como que funciona? É uma pergunta que eu, sinceramente, não é porque eu estou fazendo, eu nunca vi ninguém fazendo, porque, por exemplo, eu me debrucei 2 anos sobre os escritos do Mar Morto por causa do senhor. Foi você que me levou a me debruçar sobre os escritos do Mar Morto. De lá, ler, aprender, pegar os melhores tradutores. Conheci, por exemplo, tudo bem, Gesa Verne, mas eu vi que o trabalho de Florentino Garcia Martinez é uma referência um pouco mais acadêmica do que as referências do Gesa Verne em relação à tradução. Então foi por causa do senhor que eu me debrucei sobre a história de Corã, principalmente a leitura dos manuscritos, ainda que por uma tradução. Mas a minha pergunta é: o quão eficiente e eficaz é a mente dessa escola de escribas ou de profissionais da literatura antiga, ou se isso se deu em um processo de, vamos dizer assim, amálgamas de tradições orais, culturais, que foram se interpolando ali, ou não? Existiu um grupo, uma mão profissional, proposital, coordenada, para que se produzisse os evangelhos da maneira como eles chegaram ao seu produto final. Não sei se eu fui muito complexo na minha pergunta. Libera o seu microfone, professor, por favor. Não, não foi não. Eu entendi absolutamente. Veja só, em 2000, até 2015, eu já tinha lido em torno de umas 300 obras de vários gêneros abarcadas ao Jesus História. E quando eu escrevia meu livro, Como Surgiu Jesus, que eu tinha planejado como uma série, né? Se vocês verem, eu comento no próprio livro. Seria uma série de volumes. O primeiro livro seria um ensaio, um mapeamento, mais ou menos, do que eu pensava que a pesquisa tinha deixado de fora, aguçando o interesse da minha audiência, do meu leitor, para poder se, se preparar para receber o segundo volume. Eu fui descobrindo que os historiadores deixaram de lado coisas importantes que abarcam ou abarcavam o homem enquanto ser dentro da sua própria culturidade. Por isso é que o Marcel Detienne ele trabalha o conceito de autotonia, que tem a ver com a questão originária daquilo que é produzido dentro de um contexto cultural, político e próprio do indivíduo, é que a dialética do espírito, que é adotada por todos eles, mesmo pelo próprio Flávio Joséfo, Filo, né, e os demais que vieram depois, ela trabalha 3 elementos importantes e que, por consequência, eu falei isso num vídeo meu, do tripé duplo. O que é o tripé duplo? Quando falamos de tripé, falamos de 3 bases. Um tripé duplo é um tripé sustentado por outras subbases, mas ele é um tripé só. Então, o que traz a dialética do espírito? Ela traz uma compreensão de que o homem deve ser entendido e aquilo que ele produz dentro dessa unidade composta como um ser do tempo. Ou seja, corpo, psico e espírito, que é intelecto. Se eu descubro o homem como um ser que move, um ser que muda, um ser que é capaz de criar, mas que também é capaz de sentir, um ser que não é só ativo, mas ele é também passivo, eu vou para a base da dialética, que é a base da intervenção, de atingir essas faculdades do homem. Isso é chamado de lexio, é o termo empregado, que tem a ver com o logon, com o falar, tem a ver com o discurso. A base desse discurso é a base que atende essa dialética própria desse tripé do homem. Qual é a base? Vem comigo. O mítico. O que é que o professor quer falar como mítico? Alguns vão entender o mítico dentro de uma, vamos dizer, de uma subsunção da ideia de um ser supremo, da existência de deuses, né, de intervenções divinas. Mas o mítico, pensado dentro dessa dialética, não tem absolutamente nada a ver
com uma questão que abarca a ideia da existência de seres, e sim com um poder que, de fato, envolve e cobre o indivíduo. Um poder que é chamado de potência, dunamis, que Aristóteles vai trabalhar, Platão, Sócrates, entre outros, mas também é esse poder, preste sua atenção agora, é esse poder que convence o indivíduo de que o outro é sobrenatural, que o outro é poderoso, que faz com que ele agora veja o outro como que uma autoridade. Portanto, agora eu venho para a exousia, ou seja, aquele que mostra que tem poder e que é capaz, acaba exercendo o poder de mandar e se fazer obedecer. Porque quem é que teria coragem de se levantar contra alguém tão poderoso que é capaz de dizer, decapita, arranque a cabeça, joga para ser comido pelos leões? Então, os indivíduos que são construídos dentro dessas tradições, eles são revestidos, professor Carlos, primeiro, dessa roupagem mítica, que faz com que o indivíduo, que é corpo, que é mente, e que é espírito, intelecto, racional, é capaz de entender, seja atingido e se torne agora um ser passivo de ser controlado. Então, na base desse tripé, você tem o mítico. Agora, só o mítico? Não. Você tem o retórico, que é a capacidade que o indivíduo tem de sofrer, a capacidade que o outro tem de convencer de que o objeto é o que é e de que a coisa é o que é. Você, através da retórica, é capaz de levar o indivíduo, através de uma introjeção, eu gosto de usar muito um termo chutando balde, né? De lavagem cerebral, você fazer uma pessoa acreditar que ela está comendo chocolate quando ela está comendo caca. Porque você foi fazendo um processo de arquivamento de dados. Nós chamamos isso de simbolismos, daquilo que é imagéstico. E o indivíduo vai acreditando. E qual é o último, professor? A outra base desse tripé é o místico. A base agora é o místico. Agora, quando o místico, eu já vou para o quê? Realmente para essas questões sobrenaturais, para essas questões intervencionais, para essas questões espirituais. Então, a dialética aristotélica, que também é a mesma socrática, que é a mesma platônica, vai compreender a sociedade e o homem a partir dessa capacidade de criar, de recriar e de fazer com que o outro construa um mundo paralelo que para ele será um mundo real. E aí, falando dessas figuras que você acabou de dizer, a tradição, ela não tem como criar qualquer personagem se ela não estiver baseadamente vestida de tudo isso. Portanto, quando alguém diz absolutamente que houve uma figura real de carne e osso, e que essa figura real de carne e osso, ela se tornou um deus depois, por uma tradição que está ali tão presente, ela está querendo me dizer que os indivíduos foram capazes realmente de pegarem um vilão e transformá-lo em um herói. E não só isso, que o império foi capaz de transformar em salvador, olha só, um terrorista, um revolucionário, um golpista do império. Entende?